Olá, me chamo Lucas França, sou aluno da turma 2C de Lógica de Programação com o professor Rumenig Dantas. E no vídeo de hoje vou estar mostrando aqui o início do projeto que vamos trabalhar ao decorrer desse semestre, que será da criação do jogo. E vou estar mostrando nesse vídeo os códigos que eu utilizei para fazer a criação do menu inicial desse jogo, que no caso é esse menu aqui. Então vamos lá. Que no caso é esse menu aqui. Então vamos lá. No início do código, eu utilizei aqui, destaquei as variáveis que eu vou utilizar para as funções de cada coisa. E aqui iniciando com o function setup, esse create canvas 800 por 800, no caso é a proporção da tela. A tela está no tamanho 800 por 800. Esse estado 1 é o estado inicial, no caso o estado do menu principal. Então, cada tela é considerado um estado. Então, essa tela inicial seria o estado 1. Aqui, as posições do botão X e Y, que no caso X seria na diagonal, ou na vertical, e Y na horizontal. E aqui X e Y botão 1, que no caso é o botão de jogar, X e Y botão 2, instruções, botão 3, créditos. E aqui do lado, a proporção de cada um botão. E aqui a posição inicial do cursor. O cursor, no caso, vai ser onde está selecionado. E a posição inicial está em jogar. Então, por isso que está com a mesma proporção aqui do botão de jogar. E também tem essa barrinha aqui em volta que é para selecionar, para mostrar que a opção está selecionada. E aqui a posição do cursor 1, que é o estado de cada um botão desse, que no caso quer dizer que se o botão tiver, por exemplo, no botão de jogar, está no estado 1, a posição do cursor está no estado 1. Então, quando eu clicar, quando eu der o comando para ele selecionar a função do estado 1, se a posição do cursor estiver aqui em 1, ele vai entrar na tela de jogar. Aqui posição e tamanho do botão voltar, que no caso é esse botão voltar aqui na parte superior esquerda da tela. Aqui a posição e as proporções dele. E aqui no function draw tá os ifs, né? No caso seria o if se está no estado 1, que como eu falei antes, que seria a tela inicial. Então se vai começar no estado 1, então vai dar primeiro essa tela de menu. Ou no caso do else if, se não, se tiver no estado 2, ele vai me levar para a tela de jogar. Se tiver no estado 3, na tela de instruções, se tiver no estado 4, na tela de créditos. E aqui tem esse estado 5, que seria porque quando eu fiz inicialmente, por exemplo, eu entrava aqui em jogar, quando eu voltava, ele voltava para o estado 1, as letras, a posição das palavras voltava distorcida. Então o estado 5 é uma tela exatamente igual ao menu 1, porém com as posições das letras de uma forma ajustada, para que quando ele volte para a tela do menu, ele não volte desajustado. Então, no caso aqui, quando eu volto jogar, clico em jogar e volto, ele não volta para a tela do menu, ele volta para o estado 5, que é outra tela, exatamente igual à tela do menu que eu criei. Só assim para não que eu consegui fazer para não ter o problema de distorção das letras. E aqui a função das teclas, usei o primeiro if para caso o cursor, para a setinha para cima. Para caso o cursor estiver no botão 2, que seria o botão de instrução, quando eu aperto para cima, ele me leva para o botão 1. Por isso aqui, Y cursor no botão 2, Y cursor igual ao botão 1. E já, se o botão do cursor estiver no botão 3, no caso do crédito, quando eu aperto para cima, ele me leva para o botão 2. E na teclinha para baixo, a mesma ideia. Se o cursor estiver no botão 1, quando eu aperto para baixo, ele me leva para o 2. E se o cursor estiver no botão 2, quando eu aperto para baixo, ele me leva para o 3. E aqui outra tecla de função, no caso é a tecla de Enter, né? Que é para selecionar cada função. Aqui eu seleciono na setinha e se eu quiser entrar no em jogar, por exemplo, eu clico no Enter. Aí aqui, para entrar nessa função do Enter, para utilizar ela, eu utilizei os ifs, porém utilizando, como eu mostrei antes, né, a posição do cursor. Então, por exemplo, se a posição do cursor estiver em jogar, no caso no estado 1, eu dou Enter, e ele vai me levar para a tela de jogar. E se essa posição do cursor for igual a 2, quando eu der um Enter, ele vai me levar para o estado 3, que no caso seria as instruções. E se a posição de jogar tiver no estado, se a posição do cursor tiver em 3, que no caso é os créditos, ele vai me levar para o estado 4, que seria a tela dos créditos. E aqui outra função de tecla, que seria da setinha para voltar.
Então a setinha no teclado para a esquerda, quando eu clico aqui, por exemplo, em jogar, ela vai, e eu aperto para a esquerda, da setinha para a esquerda, ela vai voltar para o menu inicial. E aqui do mesmo jeito, se tiver ou no estado 2, ou no estado 3, ou no estado 4, quando eu aperto para voltar, ela me leva para o estado 5, que como eu falei antes, seria para ser no estado 1, porém, está no estado 5, que é uma tela exatamente igual à tela do menu. E aqui está no Function Menu, aqui como eu até falei, que eu fiz o menu 2, que no caso é o estado 5. Está aqui as proporções que eu usei para cada coisa no menu 2, proporção do botão de jogar, título do jogo, proporção do nome do botão de jogar, proporção das instruções. E aqui está o menu 1, que é exatamente a mesma coisa. Aqui está a proporção de cada coisa. E aqui está as proporções também de cada estado. Por exemplo, vou entrar aqui em jogar. Aí tem o botão de voltar e a palavra aqui na frente. Em breve a Fazendo estará aqui. Aqui tem a proporção de cada frase que eu escrevi nessa tela, da cor também de fundo. Do mesmo jeito nas instruções. Eu clico aqui nas instruções e aqui ele vai ter a posição, como está a posição de cada letra, a posição do quadrado aqui de fundo azul, a posição o texto também que eu escrevi. No caso, esse function aqui das instruções, esses functions aqui são só para definir a posição, o que eu quero escrever dentro de cada estado e a posição que aquilo vai ficar. Do mesmo jeito aqui para os créditos, dou um Enter, tem aqui os créditos, o desenvolvedor que foi eu e o meu orientador que foi Rumenig Dantas. Então é basicamente isso o código, vai ser um jogo futuramente quando eu terminar, vai ser um jogo de ping-pong, mas o menu inicial é basicamente isso. Então, obrigado.